Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à nossa TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado, toda quinta-feira estamos aqui, levando até você a palavra do Senhor, quadros interessantes, mas para ficar melhor, já vamos dar o like, curte aí e compartilha também, para a gente alcançar mais vidas. Quanto mais você compartilhar, o YouTube entende que o assunto é relevante e ajuda a gente a entregar o conteúdo. O programa de hoje está um espetáculo, do começo ao fim, então não saia daí por nada. Aqui do lado também, ou embaixo, tem um bate-papo para você interagir com a gente, mas a TV Ágape começou, já vamos para o primeiro quadro. Meus irmãos, esse é o nosso quadro onde nós falamos sobre coisas do cotidiano, situações do nosso dia a dia e trazemos a cosmovisão cristã. O que seria a cosmovisão cristã? Aquilo que a Bíblia nos orienta a viver e fazer no nosso dia a dia. E aproveitando esse clima de mês de junho e julho, eu quero falar sobre algo que é sim dúvida na mente, no coração de vários cristãos. O tema de hoje é festa junina, participar ou não? Aqui eu quero deixar alguns pontos dentro do que a palavra diz, mas eu quero te convidar a fazer aquilo que Paulo nos orienta, que cada um examine a si mesmo. Por quê? Não podemos generalizar como pecado aquilo que pode ser apenas o gosto de alguém. Nós podemos falar assim, mas para uma pessoa isso pode ser pedra de tropeço. Nós temos que entender que pedra de tropeço é aquilo que pode desviar alguém da fé, é algo que pode tirar a visão central do evangelho da pessoa e corromper aquilo que é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Então, muito do que a gente chama de pedra de tropeço ou escândalo, nós estamos tratando apenas com o gosto de outra pessoa. Porque alguém não gosta, nós estamos tratando como pedra de tropeço. Mas a questão é, dentro da palavra, o que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta a viver uma vida separada para Deus, buscando agradá-lo em todas as áreas, inclusive nas nossas escolhas culturais e sociais. Algumas festas que nós temos no nosso calendário são festas de origem pagãs. Então, o que seria a intenção aqui nesse vídeo? Não acho que é algo negativo alguém participar de uma festa junina. Por quê? As festas dos meses de junho e julho não eram festas voltadas aos santos ou voltadas a algumas divindades. Eram festas feitas porque no final desses meses, durante esses meses, se terminava a colheita de milho e a colheita de feijão. Então, quando eles estavam com seus celeiros cheios, eles faziam uma festa e faziam comidas típicas desses alimentos para eles poderem comemorar o final da colheita e a abundância que até então eles tinham conseguido. Então, eu não vejo como algo negativo participar de uma festa junina, desde que ela não seja uma festa joanina, ou uma festa consagrada a Pedro, porque nós temos dentro da Igreja Católica as festas voltadas à adoração dos santos. E aí entra o ponto onde a gente fala que não é legal um cristão, uma pessoa evangélica, participar de uma festa de uma religião a qual ela não crê. Isso reforça algo que vai contrário à nossa fé. A Bíblia vai nos orientar que nós não devemos nos conformar com os padrões do mundo. E existem coisas nessas festas que carregam símbolos, que têm práticas e significados que contradizem os princípios bíblicos e a santidade que Deus exige de cada um de nós. A Bíblia fala que, em Romanos 12, que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós somos observados também e convidados a não participar de obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:11 vai dizer o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Portanto, meu querido irmão, nós somos guiados pelo Espírito Santo em nossas decisões. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o que é espiritual discerne todas as coisas. Olha o que ele vai dizer em Efésios 5:11. Em 1 Coríntios 2:15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. Então, meus irmãos, nós devemos avaliar de uma forma espiritual a intenção, o motivo que nós vamos participar dessas festas. Não estamos aqui para condenar. Você vai ter os seus filhos e às vezes eles vão crescer muito rápido e são momentos que eles vão participar e às vezes você quer registrar algo.
O que é o nosso conselho? Tenha seus princípios muito bem estabelecidos na sua casa, para que quando ele vá participar daquela festa, ele entenda que é uma festa junina, que são coisas feitas no mês de junho, que é aquela devoção aos santos, às entidades, a tudo aquilo que é chamado ali naquele momento, é algo contrário à fé dele. Se for algo muito explícito, uma festa de consagração a algum santo, ou assim como nós temos no decorrer do ano, festas para personagens folclóricos, dias de saci, dias de algumas coisas que a gente entende que é demoníaco, não participe, mas que você possa experimentar também aquilo que a Bíblia diz, que é a paz de Deus lhe seja por arbítrio. Se a sua consciência não está te trazendo condenação, você não está descumprindo um princípio bíblico, não tem nada a ver você participar, se alimentar daqueles alimentos, desde que não seja algo voltado e consagrado a algum santo ou alguma entidade. O que nós queremos que você entenda é que nós devemos ter cautela com festas pagãs, porque muitas das vezes elas vão ir de contramão a tudo aquilo que nós vivemos e acreditamos. E a criação dos nossos filhos, ela tem que ser fundamentada logo na infância, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ensinar a criança no caminho, porque quando ela crescer, ela terá uma rota de volta para poder voltar. Então, nós temos que buscar ter discernimento espiritual e tomar decisões que honrem a Deus e que preservem a nossa santidade no caminhar com Cristo. Que nós venhamos, durante esses meses, durante essas festas e outras festas que nós seremos convidados, colocar primeiramente o que a Sagrada Escritura declara. Segundo, se nós estamos indo adorar a Deus com aquilo ou se será outro alvo a nossa adoração. E terceiro, se sim, você quer participar porque você quer ter registros com seus filhos, trate de deixar algo sólido para eles. Explique bem a nossa fé, aquilo que nós cremos, e que ali ele está indo participar de uma festa cultural, mas não tem nada a ver com a religiosidade de algumas outras denominações, outras religiões, e também não é sobre o santo, mas é sobre o final das colheitas e a celebração da abundância, porque a colheita foi Deus quem deu, os frutos foi Deus quem deu, e tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer para honrar a Deus. É com o senhor, pastorzão? Muito obrigado, pastor Zilton. Seu quadro excelente como sempre. Agora vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de cultos. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana
no altar de Deus. Nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe os dias de culto, não tem desculpa para você não vir. Eu estou na porta ali, eu e minha esposa Flávia, quero te dar um abraço. Venha cultuar a Deus com a gente. Vamos conferir agora uns takes, algo que Deus tem feito aqui em nosso meio nos cultos. Igreja Batista Águia para a igreja da sua família. Estamos quase chegando ao fim. Eu tenho certeza que você já curtiu, já compartilhou. Se não fez isso, faça isso agora. Agora o quadro da nossa irmã Adra, um quadro também muito bom. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para gravar um quadro novo que fala sobre Jesus. Nós vamos separar aí uma série de estudos sobre os encontros de Jesus. No decorrer ali dos evangelhos, Jesus se encontra com diversas pessoas e todas as vezes que ele se encontrou com alguém, as pessoas saíram com lições, saíram transformadas, saíram curadas, saíram direcionadas. E o intuito desse quadro é trazer essa informação, porque diversas vezes nós nos encontramos com Jesus de formas semelhantes aos personagens da Bíblia. Então vamos ver agora, começando lá do inicinho dos evangelhos, quais lições nós podemos também extrair para as nossas vidas. E hoje, o encontro que eu separei foi o encontro de Jesus com João Batista. Essa passagem ela é tão importante que ela se encontra nos 4 evangelhos e ela é muito rica de detalhes em todos eles. Então depois eu te aconselho a procurar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas hoje nós vamos ficar apenas no capítulo de Mateus por enquanto, né? Porque senão fica muita informação, mas depois leia na sua casa os 4 evangelhos que relatam sobre o encontro de Jesus com João. A palavra fala assim em Mateus 3, do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, com quem me comprazo. Então isso aqui é a história onde Jesus ele vem até João Batista para ser batizado. João Batista ele era um pouco mais velho que Jesus e ele batizava pessoas anunciando, preparando o caminho para o Salvador. E em determinado tempo chega o Salvador para ser batizado. João Batista tenta impedir, mas Jesus não permite. Ele fala: me batiza sim, porque é necessário para que se cumpra a justiça. Quero extrair aqui 3 lições rápidas e práticas para a sua vida. Primeira delas, Jesus não pulou processos. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Salvador, mas ele não pulou as etapas que o reino do céu nos exige. Então, porque muitas das vezes nós queremos as coisas mais facilitadas, queremos pular alguns processos, queremos pular algumas etapas, se nem o próprio Filho, o próprio Jesus, fez isso. Segundo ponto,
Quando cumprimos toda a justiça de Deus, quando não pulamos as etapas, os processos, Deus se agrada de nós. Tanto é que quando Jesus passa ali pelo Rio Jordão, ele se batiza, ouve-se do céu uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Então, quando nós decidimos nos submeter ao processo do Jordão, ao processo ali do batismo, ao processo ali de viver o evangelho mesmo publicamente, é isso que nós tiramos dos lábios de Deus. Ele fala: este é o meu filho amado, eu me alegro nele. Então, por mais difícil que sejam os processos do evangelho que ele te exige, não deixe de viver os processos e as etapas, porque isso arranca de Deus certa aprovação e Deus se agrada, né? Deus fica satisfeito com as nossas atitudes nesse sentido. E por fim, qual foi o toque que causou na vida de João encontrar-se com Jesus? Você pode perceber que quando Jesus ele tenta chegar ali, João fala: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus fala assim: João, não me impede, a justiça dos céus tem que ser cumprida. E a palavra fala lá em João 1,31, que é o capítulo, né, lá de João, que fala sobre o batismo, o seguinte: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado o que este é o Filho de Deus. Qual foi o impacto do encontro de Jesus com João? João foi testificado de quem era o Filho de Deus. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, é isso que vai acontecer. Nós seremos revelados da filiação verdadeira dele. Nós seremos revelados de que ele é o próprio Jesus. Nós teremos a identidade dele revelada para nós. Então, quando nós nos submetemos, quando nós decidimos fazer aquilo que nos é delegado no reino, quando nós decidimos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós somos testificados de quem é Jesus nas nossas vidas. Então, essa é a primeira lição de um encontro de Jesus com um homem. Um homem ali qualquer. Nós sabemos que João tinha ali os talentos dele, né, a forma, né, que agradava a Deus, da forma dele, mas ele era um homem, ele era um ser humano, e ele viu testificado ali Jesus Cristo. Então, fica aí a lição para nós, que quando nós de fato fazemos aquilo que nos foi chamado para fazer, aquilo que Deus nos confiou, nós teremos a revelação verdadeira de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E isso nos traz identidade, isso nos traz salvação, isso nos traz cura, isso nos traz direção. Então, fica aí a primeira lição do encontro de João Batista com Jesus. Até mais. Obrigado, Adla. Agora chegou o momento da palavra. A mensagem de hoje está uma bênção. Fica aí para você ouvir a palavra de Deus. Quero compartilhar com você uma palavra, livro do Apocalipse, capítulo 4. Depois desses acontecimentos, olhei e vi uma porta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, como voz de trombeta, falando comigo, chamou-me e disse: sobe aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois dessas coisas. Imediatamente eu me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante à das pedras lapidadas de diamante e de sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco, parecendo como de esmeralda. Também ao redor do trono havia 4 outros seres viventes, assentados sobre os 4 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e perante ele estavam acesas 7 lâmpadas. E diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal, e no centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos de frente e de costas. O verso 9 diz: toda vez que os seres viventes exclamavam: honra, glória, graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que está sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre, e eles lançavam as suas coroas. Apocalipse capítulo 5, verso 8,
E assim que recebeu os 4 seres viventes, os 4 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e eis que cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele é muito bom de ser estudado. Ele relata um momento onde o povo de Deus viveu uma perseguição romana muito grande, simplesmente porque o imperador se autodenominou Deus, o imperador Domiciano, e com isso havia templos dedicados a ele, as moedas tinham suas faces, e quem não se prostrasse ao imperador, ele seria morto. E a história diz que por causa dessa ação, muitos irmãos na fé, mas muitos irmãos foram mortos. A história diz que faltou madeira para crucificar os nossos irmãos na fé. E com isso, o último apóstolo vivo, que é João, o que escreveu o Evangelho, as cartas, por causa disso, isso foi mais ou menos no ano 90, ele foi jogado numa ilha chamada Patmos. Essa ilha existe até hoje, ela tem o formato de uma lua. Patmos significa mortal. O objetivo de jogar João ali foi para acabar com a vida dele, tirar a sua identidade. Mas quando João está ali, a Bíblia vai dizer que ele vai ter uma visão, e nessa visão ele vai ver uma porta aberta no céu, e João vai ser convidado para entrar ali em espírito. E ali Deus iria revelar a ele grandes coisas, Deus iria mostrar para ele a visão dos últimos dias. Mas o que nós aprendemos? Guarda isso aqui. Às vezes, como João, nós enfrentamos batalhas, lutas, perseguições, o inimigo nos coloca em algumas situações a qual todos pensam ser o fim. Parece que a porta do inferno, a porta dos problemas foram abertas sobre nós. Mas nunca se esqueça que quando todas as portas se fecharem aqui na terra, ou quando a porta do inferno se abrir contra você, não se esqueça que Deus tem sempre uma porta aberta no céu. Deus tem sempre uma porta de escape, e é de lá que vai sair o teu socorro, é de lá que vai sair a tua vitória. Então nunca se esqueça de olhar para o alto, nunca se esqueça de olhar para o céu, porque é do céu que o Senhor envia o teu recurso e envia a tua bênção. Estou pregando para alguém agora, você está vivendo dias difíceis, dias turbulentos, mas Deus tem uma porta aberta para você, Deus tem uma porta de escape. Do céu virá o teu socorro. E quando João chega ali, Deus vai mostrar a ele algumas coisas, e um dos maiores problemas do servo de Deus é querer viver aqui na terra, olhando para as coisas da terra como se nós fôssemos daqui. Não, não tem como. Se você quiser viver um cristianismo triunfante, um cristianismo vencedor, você precisa ser guiado pelo céu. Eu vou repetir isso aqui. Você precisa ser guiado pelo céu. Porque é do céu que as coisas acontecem. É do céu que vem o nosso exemplo. Então eu vou te falar aqui hoje, bem rapidinho, porque essa mensagem é rápida, algumas coisas que João viu no céu para que ele fosse fortalecido. A primeira coisa que João viu é que no céu havia um trono, e nesse trono Deus estava sentado. Trono na Bíblia fala de governo, trono na Bíblia fala de comando. Por que é bom a gente saber disso? Porque quando a luta vem, o que a gente pensa? Poxa, agora acabou, agora está perdido, agora você acha que Deus não está vendo? Ô, meu irmão, quando você olha para o céu, você sabe que o céu tem controle, o céu tem governo. A sua vida não está ao léu. Deus não está lá em cima, fora do trono, pensando o que eu vou fazer. Não, nada pega Deus de surpresa. Quando você sabe que no céu tem governo, você entende que tudo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim, vem debaixo da permissão de Deus. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aquilo que você não entende. Então, quando você olha para o céu e entende que lá tem governo, você encara essa luta com mais paciência no seu coração. Deus está por trás dessa situação. Uma outra coisa que João observou no céu, ele viu que perto do trono havia um arco. Esse arco aqui é o mesmo arco que Deus mostrou para Noé. Lembra quando o mundo foi destruído em água? Em Gênesis capítulo 6 em diante, Deus vai falar com Noé: Noé,
eu vou fazer uma promessa contigo, uma aliança, que nunca mais o mundo vai terminar em água. E todas as vezes, hoje, quando acaba a chuva, a gente olha um arco entre as nuvens. Então esse arco simboliza o quê? Promessa e aliança. Então, diante do trono de Deus, no céu, a promessa está lá. Porque nas batalhas, o que a gente pensa? E a promessa? E a promessa que Deus me fez? E a promessa da salvação? E a promessa do ministério? E a promessa daquela conquista? A promessa acabou. Não. Quando você olha para o céu, você entende que por mais complicado que esteja aqui na terra, as promessas estão diante de Deus. As promessas estão lá. Deus não esquece de nenhuma de suas promessas. Nenhuma! Talvez você está deixando essa batalha tirar os seus olhos da promessa. Não, Golias não roubou a promessa do povo de Israel. A fome no Egito não roubou a promessa na vida de Abraão. A morte das crianças em Mateus capítulo 2 não arrancou a promessa que estava na vida de Jesus. Então esse problema não arranca, não altera as promessas que Deus tem sobre você. E para caminharmos para o fim, que essa mensagem é bem rápida, João viu no céu algo como um mar de vidro, como de cristal, parado. Eu gosto dessa figura de linguagem porque o mar aqui na terra é algo incontrolável. Ninguém controla o mar. Eu já trabalhei em alto mar, eu já vi um mar revolto, eu já vi a fúria de um mar. E todos nós temos esse problema que você fala, esse aqui eu não controlo, esse aqui é maior que eu. Quem controla um câncer? Quem controla uma pessoa que está nas drogas? Quem controla uma dívida que você não tem mais de onde arrancar dinheiro e as contas estão chegando? Mas aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não controla, diante de Deus está controlado. Porque uma palavra de Deus é suficiente para trazer paz. Uma palavra de Deus é suficiente para normalizar aquilo que você não controla. Em Apocalipse capítulo 5, diz que diante do trono de Deus estão todas as orações dos santos. Isso aqui você tem que saber. Porque quando nós estamos na prova, a gente ora. Claro que a gente ora, mas parece que as orações não estão sendo ouvidas. Quando o povo de Deus estava sendo perseguido, você acha que eles não oraram? Oraram, mas parece que a oração não chegava no céu. Mas eu quero te lembrar que todas as orações têm chegado diante de Deus. Todas. Pastor, mas por que não aconteceu? Aqui é outra história. Porque fazer a oração acontecer, aí é com Deus. Mas quando você ora, não é para você mudar Deus, é para Deus mudar você. Não é para você fortalecer Deus, é para Deus te fortalecer. Então continue orando, continue glorificando a Deus, porque as suas orações estão chegando lá. E eu concluo, sabe o que João viu no céu? João viu no céu louvor e adoração. O louvor não cessa, o louvor não para, é louvor 24 horas. O diabo quer arrancar o nosso louvor. Ele quer colocar nos nossos lábios murmuração, ele quer que a gente murmure, quer que a gente reclame, mas hoje, à luz da palavra, que por pior que seja a situação, adore a Deus, glorifique ao Senhor, exalte a Deus, que nenhum problema venha fazer você se esquecer daquilo que Deus é. Então, será que você hoje, apesar desse câncer, apesar desse desemprego, apesar dessa crise familiar, você consegue abrir a sua boca e agradecer a Deus? A gente não agradece a Deus só quando tudo está bem, não. A gente agradece a Deus porque a gente crê na soberania dEle. Então, adore, exalte o Senhor, porque quando eu vejo o livro do Apocalipse, o trono da terra, o período de governo dos romanos é temporário. Mas o reino de Deus é eterno. Então que você não se esqueça que o trono de Deus, o reino de Deus é para todo sempre. Esse problema tem dia e hora para acabar. Deus vai entrar com providência, Deus vai te socorrer. Pare de olhar para a terra e olhe para o céu, porque aquilo que vem do céu é para sempre. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu te apresento cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como João, nós somos colocados em cada ilha, em cada problema, em cada situação, mas o Senhor tem sempre uma janela aberta para o céu. E hoje nós aprendemos a não ser guiados pela terra e nem pelo problema, mas a ser guiado pelo céu. O céu tem governo, o céu tem promessa. O céu, as nossas orações são ouvidas. No céu, o mar está controlado. E no céu tem louvor e tem adoração.
que essa situação não venha desanimar o meu irmão. Que ele possa confiar em Ti, aquele que está afastado, que possa voltar para os seus caminhos, aquele que está tão desanimado que ele venha colocar a esperança dele em Ti. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Espero que você tenha gostado e, permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, fica com Deus, Pai do Senhor. Valeu!